Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, estão gostando dos simulados? Espero que sim. Lembre como é que acontece. Na descrição desse vídeo tem um link, você vai clicar no link e vai realizar o simulado. Toda semana eu vou disponibilizar dois vídeos, cada um na descrição vai ter link e cada link vão ter sobre determinado assunto, cada link tem um simulado, cada um com 5 questões objetivas. Então você vai, toda semana, oba, professor, você se inscreve aí você vai receber um e-mailzinho dizendo que eu postei um vídeo. Oba, professor Sidney postou, lindo, mito, maravilhoso. Vai lá, clica no link, quando aparecer o link, você faz o simulado, realiza o simulado e depois assiste às aulas. Ou então se quiser assistir a aula normal, assiste. Pode ficar à vontade para comentar, para tirar dúvida, pode ficar à vontade também para perguntar, pessoal, para sugerir temas que vocês queiram. Eu vou gravar este execução penal, provavelmente o próximo vai ser sobre drogas, depois sobre Maria da Penha, e aí eu volto a gravar também a de penal. Toda semana são pelo menos 2 vídeos, ou sobre direito penal, que eu já comecei desde o básico mesmo, do Conceito de Direito Penal, aí eu vou continuar até o final do Código Penal, ou sobre legislação especial, e eu vou pegar as leis mais importantes, ou sobre processo penal, que eu não comecei ainda e também não tenho previsão de começar. Mas se esse canal ficar gigante, ficar grande, eu vou gravando cada vez mais. Então, se você puder, curta, comenta, compartilha, fala pro papai, pra mamãe, por aí vai, pro cachorro, e aí vai. Galera, esse, como eu falei, é o segundo simulado sobre o mesmo assunto. O primeiro simulado foi sobre execução penal, né? O primeiro assunto, né, foi sobre execução penal, e a gente continua falando sobre execução penal. Se você quiser alguma lei, como eu falei, basta falar comigo que a gente resolve. Pessoal, a gente vai resolver agora a primeira questão. E a primeira diz assim, ó. Sobre as disposições gerais da Lei de Execução Penal, estabelece quanto à disciplina, assinale a opção incorreta. Turma, como eu falei para vocês, se você vai fazer um concurso que vai cair LEP, a grande maioria das questões é letra da lei. Então, essa questão aqui, como você está percebendo comigo, ela está falando, deixa eu só tirar aqui, senão eu vou me confundir. Ela está falando sobre a disciplina do preso. Lembra que eu falei qual era o título mais importante? Eu digo, a LEP tem 204 artigos e a LEP tem 9 títulos. O mais importante, sem sombra de dúvida, é o segundo, que vai do artigo 5º até o artigo 60. Esse é o mais importante. E aí, pessoal, lá no artigo 45, ele fala, a partir do artigo 44, ele fala da disciplina. E esse artigo, basicamente, essa questão, quer saber se você fala do artigo 45. Que ele fala assim, ó, não haverá falta nem sanção disciplinar sem prévia expressa e anterior previsão legal regulamentar. É igual como eu expliquei para vocês no princípio da legalidade, lá no direito penal. Não existe crime nem pena sem lei ordinária ou sem lei complementar. Baixa lei ordinária, mas pode ser por meio de complementar. Então só lei cria crime ou pena, ou contravenção penal, só lei cria infração penal ou sanção penal, só lei modifica infração penal ou sanção penal, e só lei revoga infração penal ou sanção penal. Só lei cria crime, só lei revoga crime, só lei modifica crime. Então, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal regulamentar. Tá correto? Tá correto. Claro, é a lei, né? Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Beleza? É vedado o emprego de cela escura, ótimo, professor, é o que eu imagino que seja a cadeia. Lembre, uma coisa é o C, outra coisa é o DVC. E são vedadas as sanções coletivas. Basicamente é sobre isso que essa questão quer saber. Então diz assim, ó, item A, é vedado o emprego de cela escura. Essa está correta, mas a gente está procurando a errada. Essa está correta no artigo 45, parágrafo 1º, acabamos de ler. São permitidas as sanções coletivas. Essa está errada. São vedadas as sanções coletivas. Está no artigo 45, parágrafo 2º, como nós já vimos. Item C. As sanções não podem colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Está no parágrafo 1º do artigo 45. Essa aqui também está correta, mas a gente está procurando a errada. E D, não haverá falta e nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Pessoal, essa está correta e está no artigo 45 caput, como nós já vimos. Fechou? Então essa aqui, tá, a resposta correta é a B de bola, por ela ser a resposta errada. Vamos lá. Segundo a Lei de Execução Penal, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local fixará as... Tananã. Adoro. Eu adoro quando tem questão assim, pessoal, porque eu me sinto no meu maternal. Bem como as respectivas sanções. Então, a legislação local especificará que tipo de sanção penal, bem como as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente a tananã.
aí quer que tu preencha essas colunas. Aqui, basicamente, quer que você saiba o artigo 49 da LEP. E olha o que é que o artigo 49 fala. Fala das faltas disciplinares. E aí tem 3 tipos de faltas disciplinares, as leves, as médias e as graves. Aí ele diz assim, ó, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e as médias, bem como as respectivas sanções. Professor, entendi. A legislação local, a própria legislação do estabelecimento prisional, ela fixará as leves e as médias, beleza. E quem é que vai fixar as graves? As graves são fixadas aqui na LEP. Aqui na LEP você vê no artigo 50, comete falta grave. E não esqueça que a falta grave, ela pode suscitar a imposição ao cara no artigo 52, que é o RDD. O RDD está aqui, o regime disciplinar diferenciado, está aqui no artigo 52, assim como seus requisitos. É bom você dar uma lidinha sobre o RDD. Não coloquei nenhum questão no RDD, que eu lembre. Então vamos lá. Então diz assim, as faltas disciplinares classificam leves, graves e médias, a legislação local especificará as leves e as médias e as respectivas sanções. Beleza. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então a tentativa de que enseje a uma falta grave, leve ou média é punida a tentativa como na forma consumada. Então diz assim, ó, a legislação local especificará as faltas graves, médias e leves. Então tá errada a B, tá errada a C, tá errada a D. A B tá errada porque falta média, a C tá errada porque falta leve, e a D tá errada porque a falta grave é fixada na própria LEP. Resposta correta é A. Então a legislação local fixará as faltas graves, leves e médias e a respectiva sanção, e pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Resposta correta, A de avião. Perfeito. Essa vai ser bem mais rápido que a outra aula, tá? Porque na outra aula eu falei, tá? Aquela coisa tudo. Terceira questão. Estatui a lei de execução penal que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. São recompensas. Aqui, pessoal, lembrem que a LEP ela visa a ressocialização do preso. E nada como você ser recompensado, né? Até o behaviorismo, isso, a psicologia comportamental, que é muito aplicado para animal, até para criança. Quando você vai adestrar seu cachorro, é por meio de recompensa. Professor, você está comparando o ser humano com o cachorro? Não é isso. Eu até falei e me arrependi de ter falado. Mas o fato é que é uma psicologia muito utilizada, que é o sistema de recompensa. E a LEP, ela traz essa questão da recompensa tanto no artigo 55 como no artigo 56. Olha o que diz o artigo 55. Diz assim, ó. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. É o que diz o caput. É o que diz o caput da questão, né? O caput da questão é a cabeça da questão. São recompensas o elogio e a concessão de regalias. Agora, a legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão dessas regalias. Então, regalias e elogios. E quem vai falar o que é a regalia é a legislação local. Então, vamos lá. São recompensas o elogio e a concessão de regalias. Está correto, artigo 56. O resto está errado porque nada disso está no artigo 56 como recompensa. Recompensa são essas duas, o elogio e a concessão de regalia. Você não precisa saber qual é a regalia, porque as regalias, elas na realidade estão na legislação locais, como eu falei. Muito embora, pessoal, tem até um decretozinho que ele fala sobre as recompensas, se você quiser anotar. Esse decreto é o 6.049 de 2007. Existe um decreto federal falando das recompensas. É o decreto 6.049, ou então 6049, de 2007. Esse é um decreto que fala sobre isso. Quarta questão. Não incube ao Conselho da Comunidade. Pessoal, o Conselho da Comunidade, ele tem uma função importantíssima. O Conselho da Comunidade, ele está lá no título 3, quando ele fala dos órgãos da execução penal, vocês lembram? Então, o Conselho da Comunidade, ele é muito importante, assim como o Conselho Penitenciário. O Conselho da Comunidade, ele está aqui no artigo 81, e ele vai dizer assim, aliás, está no artigo 80 e 81. Diz assim, haverá em cada comarca um conselho da comunidade, composto por, no mínimo, um representante da associação comercial, um advogado indicado, um defensor público, indicado pelo defensor geral, um assistente social, que no Ceará, por exemplo, o professor Márcio Vitor, não sei se ele ainda mas ele até recentemente era do conselho da comunidade. O professor Emerson, também a mesma coisa, não sei se ele ainda mas até pouco tempo ele foi representante do conselho da comunidade. E eles são professores excepcionais. Maria, um abraço por dois, gosto muito dos dois. E por aí vai. Artigo 81. Diz assim, incube ao Conselho da Comunidade
visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca, para saber como é que está a estrutura daquele estabelecimento penitenciário, para poder falar para o juiz da execução penal, ou mesmo entrar com ação judicial cabível. Incumbe ao Conselho da Comunidade, além de visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos, fazer as inspeções, entrevistar preso. Também incumbe a ele apresentar relatório mensal ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário, para que o juiz da execução e o Conselho Penitenciário, que são dois outros órgãos da execução penal, está no título 3 aqui da LEP, para que eles tomem as medidas cabíveis. E também diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhorar a assistência ao preso ou ao internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Então essas são as funções do Conselho da Comunidade. É bom que você dê uma pausa agora e tente memorizar. Se você é meu aluno em sala de aula, você sabe que se eu visse um artigo desse com você, eu ia ficar repetindo com sala, até vocês falarem tudo. Eu ia ficar repetindo com sala até eu sentir que pelo menos 80% já estava sabendo. E os que não estão, é porque eu estou no celular ou fizeram a passagem. A passagem é quando você está olhando para mim e você está pensando na sua namorada, seu namorado, na praia. Aí nesses casos você fez a passagem, porque você está só de corpo presente, sua alma passou. E aí a passagem você tem que evitar fazer. Então, não incumbe ao Conselho da Comunidade entrevistar os presos, falso, a gente viu que incumbe a ele, está no inciso 2. Orientar os condenados às penas restritivas de direito. Realmente não está no artigo 81, então não incumbe ao Conselho da Comunidade. Resposta correta é a B. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução penal, incumbe a ele, está no artigo 81, inciso 3º, e visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Esse aqui incumbe também a ele, a gente viu, está no inciso 1º. Quinta e última questão. Professor, gostando das suas aulas. Beleza, vem ser aluno meu aqui presencialmente, manda e-mail, vai no Instagram, me curte, me coisa. Às vezes eu boto umas fotos meio sexy, eu tô só de camisa, assim, aparecendo. Eu só dá pra botar outras, mas não pode não, porque o pudor não deixa. Próxima e última. Eu falo muita besteira. Eu podia ter ficado calado, né? Mas agora já foi, gravou. Próximo. Sobre as penas privativas de liberdade, assinale a opção incorreta, a que está errada. Então vamos lá. Item A de avião. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Isso está correto, pessoal. É a letra da lei. A letra da lei, tá aqui, é a letra da lei que está no artigo 41 e no artigo 108 da LEP. Eu sugiro que você dê uma olhadinha no artigo 41 e no artigo 108. Questões sobre superveniência de doença mental caem muito. E tanto no artigo 41 como 108 da LEP, tem lá, e também se você for para o Código de Processo Penal, existe a superveniência de doença mental durante o processo penal, que está no artigo 152. Então a questão de doença mental cai muito. Eu leria o artigo 26 caput do Código Penal, o artigo 151 e 152 do Código de Processo Penal, o artigo 41 e 108 da LEP. Então eu leria o 26 caput do Código Penal, leria o 151 e 152 do CPP e leria também o 41 e 108 da LEP. Professor, repete de novo? Não, aí tu volta o vídeo, porque eu não vou repetir de novo, não. Bora lá. B de bola. Ninguém será recolhido para cumprimento da pena privativa de liberdade sem a guia de expedição da autoridade judiciária. Tá corretíssimo. Pessoal, o juiz da execução penal, quando condena, tem que mandar para a execução penal a cópia da denúncia, a cópia da sentença, a guia de recolhimento e o comprovante de envio da condenação para o TRE para suspensão dos direitos políticos, quando transita em julgado. Então, vai para o juiz da execução penal pelo menos esses 4 documentos. A denúncia, a sentença, a guia, a expedição, né, a guia, e também a cópia que foi enviada para o TRE para suspensão de direitos políticos. Então, quando ele fala, ninguém será recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária, está correta. Essa guia que vai dizer todos os seus dados pessoais, qual foi o crime, qual foi a pena, quando é que tu vai poder progredir de regime, quando é que tu vai poder sair livramento condicional, ou mesmo ter direito a alguns benefícios, como saída temporária ou permissão de saída. É essa guia que vai dizer quando tu foi preso, se você foi preso preventivamente. Então essa guia é super importante. Isso é a letra do artigo 107. Tá correto. C de casa, para cá. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou tempo de duração da pena. Está correto. Está no artigo 106, parágrafo 2º. Essa aqui está no artigo 106, parágrafo 2º. Por que é importante atualizar a guia? Por quê? Porque a partir do momento que ele vai cumprindo ou que ele se evade, tudo isso impacta diretamente em certos benefícios do preso, como a progressão de regime, como o livramento condicional.
Então a guia ela realmente é sempre retificada, corrigida, quando sobrevier a modificação do início da execução da pena. A C está correta, só que a gente está procurando a errada. E o D diz assim, ó, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade independentemente do alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Falso, está no artigo 109. O que está errado é esse independentemente. Se eu for preso, eu só posso sair com o alvará do juiz. Só tem um caso em que se eu tiver preso, não é um alvará do juiz que me solta. Tô falando assim, já foi dada a prisão, já foi expedido o mandado de prisão. E só tem um tipo de prisão, que não é a preventiva e nem a definitiva, que eu posso sair sem alvará do juiz, que é a prisão temporária. A prisão temporária, lembre, é aquela prisão que está na Lei 7.960, de 89, aquela prisão que tem prazo certo, até 5 dias, prorrogável mais 5, se for crime comum, ou crime comum que está no artigo 1º, né, dessa lei, 7.960. Ou se for crime hediondo equiparado, até 30 dias, prorrogável mais 30 dias. O fato é que a prisão temporária é a única que o delegado pode soltar independentemente de alvará de soltura. Qualquer outra prisão, seja prisão definitiva, seja prisão preventiva, é necessário o alvará de soltura para retirar o cara, para o preso poder sair. Então, quando ele fala, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade independentemente do alvará do juiz, falso. Eu mesmo, enquanto oficial de justiça, nem falei para vocês, sou oficial de justiça, quando eu estou de plantão, o pau que rola é ir para o presídio para entregar o alvará. Por quê? Porque o indivíduo só sai mediante alvará do juiz, salvo se for prisão temporária. Galera, passem no concurso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.